Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja poderosa e abundante em nossas vidas, para que cresçamos sempre, sempre em direção até atingirmos a estatura de Cristo, o homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Meus amados, estamos aqui dando continuidade à nossa lição bíblica diária, essa semana falando sobre testemunho para edificação mútua, né? Edificação mútua da igreja, do povo de Deus. Relembrando que ontem, na segunda-feira, nós estudamos duas perguntas, né? O que deve ser evitado para não nos tornarmos uma pedra de tropeço. E Paulo disse, olha, é melhor você não comer carne, nem beber vinho, se isso vai fazer com que um irmão seu possa levar à queda. Mesmo não sendo errado comer carne ou beber vinho, né? Como Cristo, os apóstolos e todos os profetas fizeram, né? Então, se isso vai levar ao escândalo de alguém, é melhor que nem faça, mesmo que seja uma coisa saudável e correta, né? Dentro daquilo que está previsto na palavra de Deus, mesmo que seja, se é para escandalizar o irmão, não faça. Ou Paulo poderia dizer perfeitamente aqui, ó, mas ele não vai dizer aqui, por exemplo, é melhor que você não seja vegetariano, para não escandalizar outro, porque ele já disse lá no princípio que o vegetariano é o fraco na fé. E a preocupação aqui de Paulo é o firme na fé não escandalizar o pequenino na fé. É por isso que ele não usa aqui, ó. É melhor não comer comida só vegetais e nem beber água, né? Aí beber água era demais, porque aí ninguém vive sem beber água, né? Mas beber água em abundância demais para escandalizar o irmão, né? Então é melhor não comer vegetais e nem beber vinho, se vai escandalizar o seu irmão. Então Paulo está falando desta preocupação que nós temos que ter, dando o exemplo aqui de comida, por exemplo. Né? Pode ser, Paulo poderia ter usado qualquer outro exemplo. Ele está usando aqui apenas o comer e o beber para falar da nossa responsabilidade para com o nosso irmão, no sentido de cuidar dele para que ele não se escandalize, para que ele não abandone a fé, para que ele vá se fortalecendo a musculatura espiritual cada vez mais, ao ponto de chegar lá na frente e nada mais escandalizar ele. Porque o crente de verdade não escandaliza com nada, né? E aí o crente, né, fortalecido em Cristo, alicerçado em Cristo. Nós vimos também, quando, né, Paulo chega a dizer que seja qual for a sua maneira de crer, o seu modo pessoal, individual de ver as coisas, né? Paulo diz assim, permaneça só para você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, naquilo que o conhecimento dele aprova. E essa aprovação está em plena harmonia com a palavra. Claro, porque tudo antes vem a palavra, né? E hoje, a quinta pergunta diz assim, o que a dúvida pode fazer com a consciência de uma pessoa, né? Que, obviamente, essa consciência deve ser pura, e é uma purificação no Espírito de Deus, né? Romanos 14, 23 diz assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Comer o quê? Qualquer coisa que não aprova, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Veja que Paulo aqui ele é sucinto. E ele é absoluto em dizer que tudo o que não vem da fé, de uma convicção, aí eu pergunto, a fé vem de onde? Vem das conclusões próprias, da dedução própria, do homem moderno dizer assim, eu vou seguir os desejos do meu coração, como alguns falam, né? Até pastor dizendo isso aí. Meu irmão, siga o seu coração. A Bíblia fala, o coração é enganoso, cuidado, né? Então não vá por esse caminho não, é perigoso, esse conselho não vem de Deus não. Então vejam bem, então quando Paulo diz que tudo o que não provém da fé é pecado, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus, como eu disse aqui, ela vem antes de tudo, ela é a base de todas as coisas. Se aquilo que eu aprovo na minha consciência está em conflito com a palavra de Deus, já está desaprovado, não importa qual o seu pensamento. Você está todo errado. Agora, se o meu pensamento está em harmonia com a palavra de Deus, então eu tenho que ser firme naquilo, para que a minha mente não me desaprove, não coloque em dúvida, que é o que Paulo está dizendo aqui. Como é que a Bíblia diz claramente lá no livro de Levítico, o Senhor, o Deus inerrante, aquele que não volta atrás, cuja palavra é eterna, diz assim, olha, dos animais que têm unhas fendidas e ruminam, destes comereis. Não comereis aquele, mas desse aqui comereis. Ou seja, por exemplo, o boi, a vaca, é um animal que tem unhas fendidas e que rumina, é um animal limpo. Mas aí chega alguém para você e fala assim, você não pode comer carne de boi porque é pecado. Você vai lá para a Índia, né? A Índia, o bovino é sagrado, né? O boi e a vaca são sagrados. Dizem que ele representa uma determinada divindade e tal. Então, alguém disse para você que foi convencido lá na Índia, se tornou cristão, é pecado comer a carne de boi. Ora, aí você vai ficar na dúvida, rapaz, eu estou com medo de pecar agora, não posso comer não. Porque não tem na Bíblia Jesus comendo carne de boi, só tem ele comendo peixe. Então, boi deve ser errado mesmo. Aí o sujeito fica na dúvida. Porque é imaturo espiritualmente, é imaturo, não é guiado pela Bíblia, ou então o outro que diz assim, Deus mudou, agora Deus mandou comer carne de porco, posso comer carne de porco, né? Tem alguns que dizem isso aí, porque nem entende Deus nem a sua palavra, como se Deus voltasse atrás, como se Deus realmente fosse impreciso, um equivocado, né? Ou então que o porco tenha evoluído, o porco agora não se tornou mais um gari da terra, não, ele se tornou outra coisa. Então, é isso que esse é o problema, né? Da maioria dos cristãos que nem entende a Bíblia, nem entende Deus, sempre colocando as doutrinas dele, colocando Deus em xeque, um Deus que volta atrás, um Deus que muda, um Deus que se equivoca, cuja palavra ele diz o tempo todo, a minha palavra é eterna, eu sou onisciente, eu não erro, mas o crente fraco vai dizer, não, realmente Deus mudou. Ou então, Deus está usando Paulo aqui para escrever uma mudança, como se Deus mudasse. Então, esse é o velho problema, né? Que o diabo quer, mais deseja, que você duvide de Deus, que você pense que a palavra de Deus volta atrás, que Deus é falho, que Deus cometeu algum equívoco, que Deus fez alguma coisa que era frágil, era só por uma época, porque, né? Tem muita gente pensando isso. Então, o texto fala, tem coisas que se cumprem, são os tipos que se cumprem. Aquilo não era só para uma época, porque era um tipo, na própria palavra já estava dizendo que tinha uma época em que aquilo iria se cumprir e a partir daquilo ali não podia, não é necessário fazer mais aquilo, claro, né? Claro, aquilo se cumpriu, é diferente das leis que não são tipológicas, que não se cumpriu em nada, aquilo se mantém. Muita gente, né, tem dificuldade de entender essas coisas aí, né? Então o texto é muito claro. Paulo diz, ó, se você está com dúvida, a dúvida não vem da fé. Fé é firmeza, é crer, é ter certeza, né? Então, se está com dúvida, e tudo que vem da dúvida, né, da falta de fé, como diz Paulo, é pecado. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta número 6. Sexta pergunta da nossa lição de hoje, da terça-feira. Nos traz aqui mais um questionamento. Como Paulo considera ou considerava, né, aquele que tem crenças pessoais acerca de comidas permitidas na Bíblia, por exemplo. Romanos 15:1 diz assim, nós que somos fortes, veja bem, isso está implícito o quê? Paulo está dizendo aqui, nós que somos fortes. No capítulo 14, versículo 2, ele disse, há alguns que podem comer de tudo, e o tudo, no verso 21, ele diz que é comer carne. E outros, os fracos, acham que só podem comer legumes. A dicotomia é carne versus legumes. Então, quando Paulo diz aqui, nós que somos fortes, é a mesma coisa de dizer, eu e vocês, que estão me ouvindo, que se enquadra
na mesma visão que eu tenho, na mesma fé e firmeza que eu tenho, no mesmo nível espiritual que eu tenho, porque nós comemos carne, a gente não é fraco para comer só legumes, é o que Paulo está dizendo aqui, está implícito no texto, né? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só o que Paulo está dizendo. Nós que somos fortes, que comemos de tudo aquilo que é lícito e comemos carne, diz Paulo aí, ó, devemos suportar a fraqueza dos fracos. No nosso meio tem um povo fraco que acha que só pode comer legumes. O exemplo que ele está dando, só pode comer legumes. Então, nós que comemos carne, paramos de comer carne justamente para não escandalizar o fraco na fé. Até que ele entenda as coisas, que não há pecado nenhum em comer uma carne limpa, uma carne pura, uma carne saudável, né? Até que ele entenda isso, então a gente suspende, a gente se resguarda, porque a preocupação aqui, como diz Paulo, ele vai dizer, né? Que o reino dos céus, já disse, o reino dos céus não é de comida nem de bebida, né? Ele deixou bem claro aqui, o reino dos céus está baseado ali na justiça, né? A justiça e no amor e na alegria no espírito, ele já deixou bem claro, né? Isso no contexto anterior, aqui no finalzinho do capítulo 14. Então, usar aqui o termo comida, como ele está usando aqui, é apenas um exemplo para dizer da nossa grande responsabilidade, do nosso dever, como aqueles que são mais fortes, aqueles que já estão há anos na igreja, já passou por inúmeras provas, né? Já venceu várias provas, é uma pessoa que já leu, já examinou a Bíblia com cuidado várias vezes, é aquele que já passou por experiências pessoais, já reprovou a si mesmo, já fez muitas reflexões pessoais e tomou decisões de transformação da sua vida, e sua vida foi transformada no poder do Espírito de Cristo. Esses fortes espiritualmente, esses aí têm o dever. Todo crente, porque eu já tenho 30 anos de igreja, meu pai é pastor, minha mãe é não sei o quê, missionária, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes de joelho, eu sou isso, eu tenho um título disso, daquilo outro. E essas pessoas dizem assim, você não tem nada a ver com a minha vida, deixa a minha vida em paz, deixa eu viver a minha vida. Essas pessoas não entenderam nada da palavra, né? Porque aquele que realmente serve a Cristo, se torna luz do mundo, sal para o mundo, ele se torna uma pessoa pública e ele deve satisfação a todo mundo, porque o tempo todo ele está dizendo, atenção mundo, atenção irmãos da minha igreja, olhem para mim, porque eu estou me esforçando o tempo todo para servir a Cristo. O crente que não quer que as pessoas olhem para ele é porque não é crente. Ele está vivendo uma vida, né, de pecado, ele está vivendo alguma coisa errada, né? E tem irmãos honestos, fala assim, olha, não imitem a mim porque eu não sou exemplo, eu estou errado, eu faço coisas erradas e tal. Tem irmãos honestos, louvado seja Deus por aqueles que são humildes e honestos. Não louvado seja Deus pelo pecado em que eles estão, mas que é o poder de Deus nele e os transforme, né? Esse é o nosso desejo sempre. Agora, as pessoas que não entendem isso, que ela tem a responsabilidade, se está vivendo, mesmo fazendo algo correto, algo verdadeiro, mas aquilo está escandalizando alguém, que mude, tem que mudar, porque se a pessoa não mudar, ele pode estar conduzindo essas pessoas ao engano, né? Conduzir porque as pessoas ficam magoadas, as pessoas ficam tristes e elas vão procurar outras fontes devido à sua fragilidade, à sua fraqueza espiritual, né? Elas vão buscar em outras fontes. Não tem gente aí buscando igreja? Só o que tem é crente mudando de igreja. Eu vou procurar uma igreja que me aceite como eu sou, vou procurar uma igreja onde tenha muita festa, uma igreja que tenha muita comida, uma igreja que seja mais liberal, uma igreja que seja mais... Tem gente pulando de galho em galho, procurando igreja, né? Procurando um lugar que aceite ele. Ele não está procurando a verdade, porque ele tem que procurar uma igreja
segundo o que ela prega em relação à Bíblia, a verdade. E chegou numa igreja, a primeira coisa é saber quais são as doutrinas que vocês creem aqui. Deixa eu analisar uma por uma. É a primeira coisa que você tem que fazer para pertencer a uma igreja. Se quiser pertencer a uma instituição, né? Que nós, na verdade, precisamos pertencer a Cristo. Essa é a nossa busca. Mas, justamente, são essas pessoas fragilizadas na fé que, ao se decepcionar com o mau testemunho de alguém, né, por ser fraca na fé, elas se preocupam com a vida dos outros, elas estão olhando para as pessoas e não para Cristo, e aí acontece o grave problema, né? Então, por isso que os verdadeiros santos, eles ficam atentos ali à fragilidade daqueles novos na fé que se escandalizam com tudo, porque não conhecem muita coisa, a sua fé é muito frágil, porque muito conhecimento verdadeiro de Deus significa o quê? Fé forte. Significa estar estabelecido na rocha, no poder de Deus. Então, pouco conhecimento, ignorância sobre a verdade, sobre o poder de Deus, significa fé frágil, significa escandalizar com tudo, ficar triste com tudo. Tudo que vê fica triste. Então, meus amados, que a gente possa seguir a orientação que o apóstolo Paulo está nos passando sobre o nosso dever, falando aqui aos fortes, aqueles que já têm estrutura espiritual para, né, pensar e saber que tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Até mesmo fazendo a coisa certa, se estiver escandalizando o irmão, não faz aquilo para evitar que o irmão abandone a fé em Cristo.